eu sempre digo para os alunos que poesia, desenho ou pintura tem tudo a ver. Eu vou explicar um pouco sobre isso antes da gente começar a parte prática da aula. Tem uma frase em latim que é ut pictura poesis, é assim pelo menos que se escreve. Significa basicamente que as mesmas regras que valem para a poesia valem para a pintura e vice-versa. Pare para pensar, por exemplo, o que é que a poesia faz. O poeta, ele fala o que o historiador também fala, só que de uma maneira mais bonita. A preocupação principal do poeta é a estética. O do historiador é a exatidão e transmitir, portanto, a informação. Então pense num homem que vai falar sobre um tronco seco, uma árvore seca. Se ele fizer como um historiador, apenas para registrar, ele vai colocar, havia uma árvore seca num determinado lugar, pronto. Se for o poeta, ele vai falar sobre como aquela árvore seca chegou a ficar daquela forma. Outrora viva era aquela coisa bela, mas agora jaz caída pelo chão. Ele falou a mesma coisa, só que de jeito diferente. E muito mais bonito, eu prefiro a segunda. Desenhar é a mesma coisa. Pintura é a mesma coisa. É você retratar de maneira bela as coisas. Então, quando você estiver fazendo qualquer que seja o desenho, não importa o modelo que você escolheu, modelo é a imagem que nós escolhemos para desenhar. Modelo, referência. Não importa qual seja o modelo, dê atenção a ele. Tente interpretá-lo e fazer de maneira bela. Agora tem um detalhe aí. Você não deve simplesmente pegar a imagem nua e crua e passar para a pessoa. Porque isso seria comparado na escrita a simplesmente ser um historiador. Dizer a árvore seca está no chão. Então escolha a parte que você acha mais bonita, o ângulo. Você já viu alguém, talvez até em filme, aquela cena de alguém fazendo assim, um diretor, olhando aqui assim? Ele fica olhando tal, ele tentando achar o enquadramento. Ou então talvez você já viu aí making off de filme, e aí o diretor talvez chegue assim, não, mas fale mais assim, chore mais aqui e tal. Os bastidores, o diretor ele fica fazendo isso. Porque ele quer captar a emoção humana da melhor maneira e do melhor ângulo possível. Então hoje nós vamos fazer uma coisa bem simples. Vamos fazer o desenho de uma árvore e vamos depois acrescentar algo nessa árvore. Como que eu quero acrescentar na árvore? Ficaria muito pequenininho, então ficaria só o pontinho lá. Então nós vamos escolher um galho da árvore, uma parte, uma região da árvore, tá? Então vamos para a parte agora prática. Primeiro passo, depois que nós fizemos alguns exercícios, faz círculos, quadrados, triângulos, aquece a mão. Agora você começa a perceber isso aqui, ó. Esses triângulos aqui, ó. Tenta ver a forma básica. Vamos situar o nosso pássaro em alguma região por aqui, tá? No seu caso, você vai fazer o que eu fizer. Mas eu vou tentar explicar, quando você estiver desenhando sozinho em casa, o que é que você deve observar? Quais são os fatores importantes? Eu vou... primeira coisa, você vai definir o seu espaço de trabalho. No meu caso, eu tenho que definir considerando a tela que vocês estão vendo, certo? Mas no seu caso, uma regra geral é, deixe 1,5 cm a 2 centímetros aqui de borda da folha, do canto da folha para dentro. Deixe um espaçozinho aí, ó. Outra coisa, imagine que aqui é sua folha, mas você só vai fazer o desenho daqui para cima, vai ficar esse espaço todo perdido. Então centralize bem o desenho, tente compor bem. Já se você for fazer aqui, mesmo que vai ficar no centro, mas vai ficar muito espaço sobrando, quando se tratar de uma árvore, é melhor você jogar ela mais para baixo e deixar que tenha mais céu. Até porque a árvore ela passa essa ideia de ligação de terra para céu, porque ela vem de baixo e sobe. As raízes delas estão afincadas abaixo do solo, mas os galhos delas estão soltas pelo ar. Então essa
ideia de quando você faz uma árvore não deixar muito espaço para cima, é ruim, fica como se a árvore fosse sufocada. Então deixa muito espaço para cima. Vamos lá? Eu vou pegar ali vindo mais ou menos do tronco e vou fazer isso aqui, ó. Uma linha aqui reta e uma linha aqui curva. Só isso aqui, ó. Você já pode fazer. É reta, mas na diagonal, tá? Linha curva. Outra linha aqui, ó, diagonal. Outra linha curva. Vamos descer aqui, ó, para o tronco. E vamos descer aqui para o tronco. Vou pegar aqui, ó, esse outro galho aqui e venho para cá, ó. Olha as curvas agora. Vou fazer aqui o outro lado do galho. Olha essa curva aqui, ó. Presta atenção aqui, ó, nas curvas, ó. Vou fazer aqui essa volta aqui, ó. Olha aqui a mesma daqui, ó, praticamente, tá? Só que aqui ela tem mais ponta, ó. É mais pontiaguda aqui, aqui já é mais suave. Daqui a pouco a gente acha um lugar para o nosso pássaro. Eu vou pegar esse tronco aqui agora. Mais fino. Mais fino. Bem, se aqui fosse um desenho de uma árvore, para representarmos aqui a árvore com exatidão, e se eu fosse colocar o pássaro, por exemplo, aqui, ele teria que ficar bem pequenininho, ficaria isso aqui, ó, e não daria para ninguém ver. Então eu não vou dizer, nem é para vocês dizerem a ninguém, que isso aqui eu peguei a referência de uma árvore, não. Para a pessoa que vai ver no final do desenho, ele vai pensar que aqui é um galho de uma planta. Não vai parecer que aqui é um tronco, vai parecer que é um galho. E eu vou colocar o pássaro aqui assim, ó. Vai ficar grande. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Agora eu vou para o pássaro. Tenho ali o meu martinho pescador. Ele já apareceu em outras aulas também. E como é que você vai esboçar? Também com formas simples, ó. Primeiro, um oval. E olha que interessante, um oval já remete ao pássaro, né? Olha a poesia, meu povo. Agora aqui, ó, a asa dele, ó. Eu vou representar a asa dele com isso aqui, ó. Lembre de fazer o esboço bem levezinho, porque isso aí não vai servir tudo para o desenho final, não. É só uma base das medidas. Eu estou riscando mais forte para vocês poderem enxergar. Agora, eu vou fazer essa divisão ali, ó. Tá vendo ali o peitoral dele? Então tem essa parte da frente e tem essa daqui, ó. A cabeça dele, eu vou pegar aqui, ó, fazer uma linha de eixo aqui assim, ó, e colocar a cabeça dele, ó, não lá na pontinha, não vai começar daqui não, vai começar daqui. E o coitadinho do bichinho tá com o pescoço quebrado, tá virado. Eu vou fazer assim, ó, duas linhas retas, viu aí? Só que na diagonal, ó, se encontrando. Vou fazer agora aqui uma observação importante. Eu tenho aqui o pássaro. Olhe bem. Se eu criar aqui uma linha, deixa eu pegar outra cor de lápis para você enxergar melhor.
Se eu criasse aqui uma linha na vertical, eu ia observar aqui, ó, o fim do pássaro bate lá no olho dele, está vendo? Eu tenho que fazer essa analogia de pontos, chama analogia de pontos isso. Então vou fazer aqui a linha e daí vou fazer a comparação. Diga, Luigi. Você fez aqui a oval, estamos aqui, vimos que tinha uma linha aqui, ó. Então você aproveita e faz a linha. Essa linha aqui chama linha auxiliar. Lembra disso nas aulas? Linhas auxiliares. As linhas que nos auxiliam no desenho. Então faz isso aqui, ó. É também uma analogia de pontos porque a gente vai conectar a asa com o olho. Tá vendo agora que entre a asa dele e a parte de baixo aqui, ó, na papada dele, forma um triângulo aqui assim, ó. Imagine uma linha na vertical, a linha que nós fizemos. No papel a gente fez, mas na imagem só está imaginando a linha. Então você pega essa linha ali e percebe que aqui forma um triângulo. Daqui você vai descer para o bico dele. Está aqui o bico dele. Pode fazer o traço bem longo. Depois, e isso é importante, muito importante. Vai fazer um traço assim, ó, pode fazer o tamanho que for. E depois você delimita ele, deixa sua mão solta. E depois você diz, eu só quero até aqui. Sabe quando você... O pessoal ia lá naquelas vendinhas do interior antigamente. Aí diz assim, eu só quero 50 centavos disso. Pronto, você pega, faz ali o todo e só pega 50 centavos do tamanho. Pega só uma partezinha. Eu vou marcar aqui. Se eu errar o tamanho, não tem problema. Depois eu aumento. Por isso que não é para ficar apagando. Peguei ali, ó, e vou fazer já essa outra linha curva. Lembrando que a de baixo também vai ser curva. Mas é porque agora já tem uma referência aqui do ângulo. Se eu pegar essa linha agora da ponta do bico, eu vejo que o bico tem que ficar bem distante do corpo. Então eu faço uma linha aqui, ó. Outra linha na vertical. E perceba esse espaço aqui, ó, entre o pássaro e o bico. Esse espaço vazio. Na foto, o pássaro está sobre um galho quebrado. Eu posso manter a ideia do galho quebrado ou posso simplesmente manter a minha árvore aqui. Depois eu decido quanto a isso. Agora eu vou colocar o olho. O olho é na mesma linha do bico. Tente observar aí, antes de eu fazer. É na mesma linha aqui do bico? Nessa linha de baixo? Não. Aí eu vou fazer então na linha de cima? Não, é acima da linha. Então vai ficar mais ou menos aqui, tá certo? Você percebeu o que é que eu errei aí? Eu errei nisso, ó. Se eu tiver essa linha ali, ó, o olho tem que ficar quase na linha, tem que ficar aqui assim. E existe agora um espaço entre o olho e a parede da cabeça dele, é aqui. Ah, mas eu tinha feito aqui, errei. Não tem problema, eu só faço a linha aqui, ó, acrescento a linha ali na parte da cabeça. Fiz aqui. Então você tem essa inclinação, você tem esse tamanho daqui para cá, que você pode ficar comparando. Veja aí no seu caso se está certo esse espaço entre aqui e aqui. Agora está vendo lá no pescoço dele, ó, entre a cabeça ali, ó, e o pescoço, tem essa curva aqui. Vou começando a reforçar algumas partes que eu acho que estão corretas. E aí talvez você lembre, lá na apostila fala o nome disso, chama de reafirmação. É reafirmação. É como se você estivesse dizendo que realmente ali está certo. Pode confiar. Coloquei aqui, ó, linhas curvas para fazer o detalhe das penas. Agora você faz uma leitura do seu desenho. Dá uma pausa aí. O professor é bom. Os alunos que são.
Eita, gente. Veja só. Você faz uma análise geral do seu desenho. E ao fazer essa análise geral, você vai ficar criando linhas. Por exemplo, eu crio uma linha aqui, ó. Pode ser uma linha física, existente, material ou imaginária. Tente olhar esses espaços aqui, ó. O espaço que fica aqui e aqui, ó. Esses espaços aqui nós chamamos de espaços negativos. Eles lhe ajudam a ver se o desenho está certo, se a composição está certa, mas também lhe ajuda a ver se o seu desenho não está preenchido demais. Tem que olhar isso. Já tenho meu pássaro. Devo ver agora se eu estou satisfeito com o formato geral dele, para daí começar a fazer mais alguns detalhes. Tá não, Evelyn? Tá satisfeita não, Evelyn? Por quê? Tadinho do pássaro. Vamos aprender umas coisinhas aí então, ó. Com a foto que eu vou pegar as medidas e vou comparar os tamanhos e você compara no seu. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, da cabeça dele, faça assim com lápis no seu desenho. O seu indicador vai ficar aqui, ó, no pescoço dele, entre o pescoço e a asa. E o lápis, a ponta do lápis vai ficar na parte mais alta da cabeça dele, que é aqui, ó. Então coloquei aqui, tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer isso, ó. Vou colocar onde estava meu dedo, aqui, e já sei que o mesmo tamanho da cabeça até aqui, ó, isso daqui é o mesmo tamanho. Proporção é isso. Então vou ver agora se meu desenho está na proporção. Vou de novo. Peguei do pescoço até a cabeça e vi que dá aqui, ó, mais ou menos na metade aqui das asinhas dele, dessas partezinhas aqui. Agora uma pergunta, o seu está certo até aí? Está mais longo ou está mais curto? Se for preciso, aumente ou diminua. Agora eu vou continuar para baixo, ó. Vou pegar novamente aquele tamanho, o mesmo tamanho, e vou aqui para baixo. E vai dar quase no fim da asa dele. O que é que eu aprendi agora sobre o martinho pescador, pelo menos nessa posição? É que o tamanho dele é o de 3 cabeças. Correto? O tamanho dele é a altura de 3 cabeças. Agora vamos para a largura. Agora eu vou pegar aqui, ó, o mesmo tamanho e vou fazer isso, ó, vou girar. De novo, peguei esse mesmo tamanho. Só que de vez eu vim para o peitoral dele, eu vou pegar para um ponto em comum que a gente já tinha feito. Nós não tínhamos feito essa linha aqui, a linha na frente dos olhos dele, fim da asa, frente dos olhos, aqui assim. Então pega esse tamanho aqui agora, ó, e faz isso. Gira para cá e marca com outro lápis. Deu mais ou menos aqui. E daqui para cá é menos da metade. Se eu fosse pegar esse tamanho aqui e jogar aqui, seria menos da metade o peitoral dele. Seria mais ou menos 1/3 desse tamanho. Só para quem não está lembrado aí, 1/3 é você pegar uma parte e dividir em 3 partes e pegar uma dessas partes. Você pega 1, 2, 3 e pega só esse tamanho aqui, é 1/3. Então 1/3 desse tamanho aqui é o peitoral dele para frente. Vou agora para o meu desenho para me autocorrigir. E vocês entenderam que nessa aula não é só aprender a desenhar o martinho pescador? Você tem que fazer isso com todo o desenho que você estiver fazendo na apostila ou fora dela. Faz o esboço rápido, solto, vai pegando só alguns pontos e depois começa a se corrigir. Vocês vão me ajudar agora. O que foi que vocês fizeram de vocês, eu vou fazendo o meu agora. O que foi que eu já aprendi no martinho pescador? Eu peguei aqui, ó, o tamanho da cabeça dele, dali do topo da cabeça dele até o pescoço, e descobri que esse tamanho aqui tem que ser o mesmo para cá, até aqui assim, correto?
E ele tem que dar na asa. Olha a foto que eu fiz aqui. Ó. Então no meu desenho deu certinho, ó, bateu certinho. Vou pegar de novo aqui e vou colocar para baixo. E vou marcar aqui. Na marcação que eu fiz, dá na asa dele, no fim da asa. Também deu certo o meu. Oba, estou aprendendo a desenhar. Já tinha feito essa linha aqui na vertical. Vou pegar aqui, ó. E vou girar para cá, ó. Marquei aqui. E tá certo, porque eu teria um espaço mais para cá. Eu pegaria 1/3 desse tamanho aqui, mais ou menos. Não precisa ir para a régua contar e sair dividindo por 3, não. Mais ou menos 1/3 daqui é o peitoral dele para frente. Então agora eu já tenho certeza que meu esboço está bom. Vou parar aqui para perguntar a vocês o seguinte. Como é que está o seu? Mostra aí o seu desenho, vire para mim aqui para ver. Vou mostrar para o pessoal. Ficou bonito demais, bem feito. Parabéns, está indo bem. Muito bom. Uau. Francis desenhou demais, viu, Francis? Ó, esse aqui é o meu. Ok, Jones, estou vendo. Ótimo. Boas marcações, mãos leves. Faltou medir o bico. O tamanho desse bico. Então vou lá para a minha referência. Digamos que você está desenhando uma outra coisa, que não é esse pássaro. Você fez aqui, mediu tal. Agora você esqueceu de medir uma parte. Vai lá e para e mede de novo. O desenho não acabou aí não. Como é que eu vou descobrir o tamanho desse bico em termos de proporção? Não é o tamanho dele que eu não estou pegando aqui e fazendo o mesmo tamanho aqui não. Eu estou pegando a proporção. A mesma medida padrão aqui, ó, que eu usei. Agora eu quero descobrir o tamanho do bico. Como é que eu faço? Então para o bico, ó, eu vou pegar o tamanho do bico todo. Veja que o bico fica para dentro da cabeça dele um pouquinho. Então pego esse tamanho todo e faço isso, viro. Ó. O que é que eu descobri aqui? Depois eu comparo com esse daqui. Ó. É que é quase o tamanho daqui para cá, ou daqui para cá, que não são 3 partes que nós fizemos. Então o bico é desse tamanho aqui. Ó. O mesmo tamanho daqui vai ser aqui. Vamos para o desenho. Mesmo tamanho aqui. Eu vou pegar aqui e vou jogar para lá. Ó. O meu bico vem para cá. Olha onde eu tinha marcado, onde eu ia fazer meu bico. Estava com pena de fazer o bico do bichinho. Então agora eu vou modificar. Nem preciso de me maldizer, nem deixar de ser desenhista. Só é corrigir. Pronto, aumentei o bico. Sem problemas. Não precisei apagar. Não usei borracha até agora, né? Vocês também não, correto? Estou satisfeito com o meu esboço. O que é que eu vou fazer então agora? Eu vou finalizar, começar a finalizar o desenho. Então eu tenho ali o olho dele. Você agora vai começar a olhar mais para o desenho do que para o meu desenho aqui, para a referência do que para o meu desenho. Você vai olhar mais para a referência. Fiz ali o formato. Já vou puxar para cá, ó. Já notou que quando alguém vai fazer um desenho assim, se eu tivesse mandado você começar a fazer os detalhes, você faz só o olho. Você não se preocupa com o que está em volta do olho. Então começa a pensar no que está em volta, tá? Não se concentre só ali não, parado não. Fiz aqui a marquinha do olho dele. Esse daqui usou rímel. Puxei aqui, ó o Z aqui, ó. Olha o Z. Olha o Z que se formou. Então tenta fazer também essas comparações. O ser humano aprende muito por comparação, ou exemplos. Na imagem é a mesma coisa. Procure comparações. Para cá. Vou começar a arredondar aqui, ó. Porque lembra que eu fiz tudo bem retão? Tudo com pontos, pontas. Mas agora eu vou começar a arredondar, ó.
Arredondei ali. Fiz aqui, ó, para baixo do olho dele, ó, para baixo do olho dele. Observa bem essa partezinha aqui. Deixa eu tentar dar um foco aqui nele. Se concentre ali naquela parte, ó. Tá vendo que entre o olho dele e o bico tem um espaço? Entre o olho dele e o bico tem um espaço. Só que o bico dele fica para dentro da cabeça dele. Começa aqui, ó. A raiz do bico dele começa aqui, ó. Faça do mesmo jeito. Aqui é o meio do bico dele. Aqui, ó, a parte de baixo. E daqui vai para lá, ó. Daqui você curva. Você encurva ele para dentro. Para cá. E aqui outra curva. Tá ficando bonitinho o bichinho. Olhe para a referência agora, esqueça meu desenho. A ideia agora é você continuar sem que eu lhe diga exatamente o que fazer. Você vai usar os métodos que eu ensinei até agora para continuar o desenho. A asa, por exemplo, olha esse detalhezinho da asa dele aqui, ó. E esse canto que desce para cá, a parte entre o que seria o pé dele, o tronco. Não vai me perguntar agora, primeiro você só vai resolver os problemas. Tente resolver, achar uma solução para os problemas que você encarar aí. Uma vez que você já fez o processo, já adiantou o seu desenho, eu vou fazer o meu e quero que você preste atenção no seguinte: em como é que eu vou fazendo, vou resolvendo os problemas. Por exemplo, aqui o corpo dele vem para frente e ele tem penas, então não vou fazer uma linha reta como se ele fosse uma escultura com um contorno bem definido. Eu vou fazer assim, ó, paro, faço de novo, paro, faço de novo. Agora já aqui eu vou fazer uma linha mais comprida. Tem uma curvazinha bem suave ali e venho para cá. Parei. Agora a asa dele, ó, separado. Não é para pegar lá da ponta não, tem uma separação aqui, ó. Peguei daqui e a mesma coisa, ó, paro e venho para cá, ó. Essas linhas que eu estou fazendo são assim, ó. Para dar a ideia mais de pena, tá? Se alguém tiver alguma coisa para... Porque às vezes vocês podem mandar no comentário, eu não tô olhando os comentários não, tá bom? Se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão virtual ou física, que aí a gente lhe chama, você pode falar. Para cá, ó. Aqui, 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 aqui. Aí vou fazer os pontinhos lá para baixo. Resolvi ali. Agora venho para cá, ó. Aqui, aqui, aqui. E venho descendo, ó. Venho para cá. Já passei da minha medida padrão. Eu só posso vir até aqui. Eu errei. Só posso fazer até aqui, ó. Tem que obedecer as medidas, senão não adianta. Não tem o ABC da escola, que é o OBDC. Você tem que obedecer aos seus limites, o que você impôs. Tem o ABC e o OBDC. Para cá, ó. O restante da asa dele. Aqui, ó, aparenta ser uma parte do corpo dele e lá atrás não é outra asa. E tem um biquinho da asa ali, ó, que beleza. O detalhezinho ali, ó. Para passar a ideia de que ele tem outra asinha ali. E como é que faz os pés dele? Uma pergunta, você está vendo o pé dele? Pronto, então não faz. É desenho por observação, você só faz o que vê. Se eu não vejo o pé, tadinho do Martinho, vai ficar sem pé. Vai juntar tudo aqui, ó. Mas eu estou vendo esse cantinho ali da asa dele. E vejo que o corpinho dele termina por aqui assim. E vem para cá. O galho
eu vou começar a detalhar por aqui, ó, que era uma árvore, mas agora virou um galho. E para não ficar igual essa referência ali, eu vou continuar, só vou deixar aqui, ó, uma ponta, que era a mesma ponta do galinho quebrado, e venho para cá. Você pode fazer um pouco diferente aí, daí para frente. É você quem diz. Se eu quiser fazer esse galho aqui, ó, eu devo fazer ele bem clarinho, e esses troncos principais mais escuros. E deixe espaços, ó, espaços sem desenhar, ó. Vá contando a história. Olha aqui, ó, o espaço entre esse e esse só está vazio. Faça a mesma coisa. Marquei só aqui, parei. Vim para cá, eu faço só ali, deixo só indicação. Vou para o bico dele. Esse bico dele, o formato dele, talvez você saiba, mas ele ajudou a aumentar a velocidade do trem-bala do Japão. Cientistas, engenheiros estudaram o formato do bico dele para gastar menos energia e sair mais rápido o trem-bala. É um projeto muito bem feito, né? Esses projetos inteligentes que existem, que nós podemos observar na natureza, foi observada por muitos artistas do passado que contemplavam a beleza. É por isso que, apesar que você talvez goste de fazer algumas coisas que são divertidas, como jogar, assistir vídeos, tire tempo para contemplar um pouco da natureza e desenhar uma boa maneira de fazer isso. Vá lá na fonte. Fazer coisas criativas ajuda. Pronto. Fiz ali, ó. Quando eu olho ali para a minha árvore, eu começo a ver os detalhes dela e vou agora pensar o que é que fica bonito. Será que fica bonito um galho aqui? Você entra e fecha os olhos e perceba aqui, ó, o que a gente chama de silhueta, só o desenho por fora, só o desenho simplificado. Se tiver alguma coisa aqui, não vai atrapalhar, vai ficar parecendo um X aqui, ó. Começa a consumir o fluxo da sua ideia, então talvez não seja legal. Mas já aqui está muito vazio. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui procurar outra imagem, colocar um sol? Poderia, mas também não ficava legal, porque se ficar um sol aqui e o pássaro estiver na frente, você não vê detalhes. Então eu vou pegar um daqueles outros galhos e vou jogar para cá, ó. Como eu não tenho certeza se vai ficar bom, eu faço bem clarinho. Mas sempre olhando para o galho, para um dos galhos. Você escolhe um e faz ele, para não ficar estranho. Eu acho que se eu fizer esse galho aqui e esse, vai ficar estranho demais. Parece que ele está preso ali. Aí agora eu vou usar a borracha, porque eu estou finalizando o meu desenho. E não quero que fique desse jeito. Vou aproveitar e vou limpar, ó. Vou dar uma limpada no desenho, de modo geral. As minhas marcações, como eu fiz com lápis de pintar, não irão sair. A ideia é que a sua saia. Se você fizer isso aqui, as primeiras marcações não apagarem, é porque você ainda não entendeu o que é esboço. Esboço é um desenho preliminar que deve ser feito de maneira leve. Vou reforçar algumas linhas, reafirmar algumas partes. E fiz para cá, eu vou reforçando. Algumas coisas eu vou deixar bem escura, algumas linhas, algumas regiões bem escuras. Faço uns tracinhos assim, para demonstrar algumas partes. Venho para o tronco novamente. Volto lá para o meu pássaro, porque o tronco para mim não vai importar tanto. Vou jogar uma sombrazinha aqui, que é para conversar esse aqui para cá, para não ficar pesado como se ele fosse cair. No desenho, manchas valem como se fossem objetos. Elas geram peso visual. Então vou tirar agora ali a árvore. Vou deixar só o martinho. E vou pegar aqui, ó, na base dele, a sombra projetada. Vocês ainda não aprenderam esses nomes, não? Porque todos vocês estão ainda na seção 1. Ou é para estar na seção 1. Não confunda a seção 1 com o grupo 1, tá? Pronto, está aqui, ó.
Prontinho. Vou olhando aqui os espaços e posso fazer alguns tracinhos assim, ó, bem levezinhos. Depois para cá, ó. Vou fazer essa parte aqui mais escura. Mas eu não vou ensinar sombra aqui porque não é a ideia. Bem, vocês então aprenderam sobre como é o esboço, como se deve fazer um esboço. O que nós vimos aqui é que um esboço deve ser feito de maneira leve. Esboço tem que ser leve. Também você tem que olhar as formas básicas do objeto que está desenhando. Deve se autocorrigir procurando as proporções do seu modelo. E daí você finaliza o desenho, aos poucos. Lá no meu site e nos vídeos, talvez você já viu uma frase que eu gosto muito, que é assim: desenhar é contemplar a vida. Então desenhar de fato é isso, é você parar para observar. Se você só tivesse olhado para aquela foto do Martinho, talvez você não ia perceber os pontinhos que tem azul, parece um monte de estrelinha acesa. Talvez você não tenha parado para analisar a diferença das cores dele, o formato do bico, que não é pontiagudo, tem uma partezinha assim. E aí é onde entra a curiosidade. Essa curiosidade, ela foi muito fomentada por muitos artistas no final da Idade Média e início do Renascentismo. Um deles foi um artista chamado Albert Dürer, que é esse camaradinho aqui. Ó. Isso aqui é um autorretrato dele, com a idade de 28 anos, algo assim. E Albert Dürer seguiu a mesma temática que outros artistas da época dele, como Da Vinci, Michelangelo, seguiram. A do humanismo. Também, nessa época aqui, o ser humano começou a se interessar mais pelas obras da criação. Antes disso, a concentração era mais no pensamento, na leitura, para elevar o que eles chamavam de elevar o espírito, que era para aumentar o conhecimento, a capacidade intelectual, a espiritualidade, o que fosse. Mas daí, nessa época, o homem passou a perceber que uma das maneiras também de fazer isso era observando a natureza. Isso ajudava-os a contemplar também o Criador. E é interessante que um pensamento que permeou toda essa época aí foi um encontrado num livro apócrifo chamado Sabedoria de Salomão, no que hoje seria registrado como capítulo 11, versículo 20. Lá fala que Deus tudo pôs, ou ele dispôs todas as coisas por três coisas. Tudo que Deus fez, ele usou três características: medida, número e peso. Lá literalmente diz assim, que tudo foi disposto, todas as coisas foram dispostas por medida, número e peso. Depois, na era cristã, vai se repetir isso falando sobre a ordem. Que tudo que Deus fez é com ordem. E antes disso, o pensamento judaico, hebraico, já dizia que no início tudo era caótico, sem forma e vazio, e depois passou a haver ordem, pela palavra do Criador. No seu caso do desenho, trazendo isso aqui para o desenho, você tem que tentar perceber essas proporções, essas medidas, ou seja, contemplar a beleza das coisas. Termina esse desenho, não precisa mandar para correção, porque esses desenhos não são corrigidos, o que são feitos nas correções são os da apostila, mas termine ele, faça outros, isso vai ser muito bom. Agora vira para cá os desenhos para eu dar uma olhada. Show de bola, vocês estão desenhando demais, pessoal. Menino, cada desenho. Esse aqui é o Jones. Thaís. Tá aí. Ótimo, perfeito. Ó, no caso de vocês, John e Thaís, deixa eu dizer algo aqui. Vira aí de novo ele. Qual?
Jonas ou Thaís? Logo o seu, Jonas. Vira logo o seu pra ver. Certo, agora vira o dela. Olhem no de Thaís aqui, ó. Botei até aquele lado. Vocês estão percebendo que o pássaro dela está bem escuro? Nosso olho bate logo no pássaro e não tanto na árvore. Isso é algo muito bom. Você está ajudando a pessoa a ler o seu desenho, a saber qual é a parte mais importante do seu desenho. Então tentem pensar nisso aí também, ok? Quando vocês forem desenhar, qual é a parte que você quer destacar? O que é que você, onde é que você quer que o espectador olhe? É isso que um bom ilustrador faz. Ele descobre o que é que ele quer que as pessoas vejam. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês nessa aula.